povo ligado no EducaPE, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e esta aula é para a primeira série do ensino médio. Mas você que também está aí, que é do segundo ano, do terceiro, fica com a gente porque esse assunto ele é muito importante, é um assunto que rebate em muitos outros que você vai precisar saber no que diz respeito ao estudo da língua portuguesa, tá certo? Então, vamos começar, vamos falar, conversar um pouquinho sobre os advérbios, né? O advérbio que todos já sabem, né? Vocês já viram esse assunto lá no ensino fundamental com a professora de língua portuguesa, com o professor de língua portuguesa, mas viu de uma forma superficial e aqui comigo no estudo, na escola, né, com o professor, você vai perceber o advérbio, ele existindo, ele acontecendo em textos. Porque o estudo das classes de palavras, ele deve acontecer justamente num contexto. E o contexto de estudo é um texto, tá certo? Então, vamos fazer aqui algumas reflexões, compreender um pouco sobre o advérbio, né, a sua função, ele enquanto modificador e circunstancializador. Você vai entender daqui a pouquinho o que eu quero dizer com isso, né? O advérbio enquanto modificador e circunstancializador. Então, como eu falei, o advérbio ele é uma das classes gramaticais ou classes de palavras. Temos o advérbio e a locução adverbial. O advérbio seria, de uma forma bem simples, né, uma palavra. E a locução adverbial, duas palavras que funcionam como advérbio, tá certo? Então, classes de palavras, Jaidete, não estou muito lembrada quais são. As classes de palavras são essas daqui, são 10. Tá? Não mistura classes de palavras com função sintática. Então, nesse primeiro momento, é importante que você perceba isso. Tá? Vamos relembrar aqui. Corta para o slide, Aninha. Tá aí? Pronto. Classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São essas as 10 classes de palavras ou classes gramaticais. Então, fixa bem isso, tira uma foto, tira um print, tá? E grava isso bem direitinho para você não confundir, porque geralmente há uma confusão. Quando se fala em classe de palavra, o estudante pensa em sujeito, em predicado, em objeto direto. Isso não são termos, ou não são classes de palavras, são termos da oração, tá certo? Então, vamos aqui nesse primeiro momento separar bem direitinho. O advérbio é uma dessas classes de palavras, tá certo? E quero dizer, já quero antecipar o seguinte, que desse grupinho que você está vendo aí, das 10 classes de palavras, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição são as classes invariáveis. Como assim? São classes de palavras que não se flexionam em gênero, né? Masculino, feminino, em número, singular, plural, tá certo? Ao contrário do que acontece com as outras classes de palavras, substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, né? Artigo, tá certo? Então, sabendo disso, vamos prosseguir. Foi isso que eu acabei de colocar para você. O advérbio é a classe de palavra invariável, mas eu destaquei aí o invariável pelo seguinte: o advérbio, apesar de se falar que ela é invariável, ela apresenta em algumas circunstâncias uma flexão de grau, tá? Uma flexão de grau, grau comparativo, superlativo é exemplo do que ocorre com os adjetivos, tá? Só tem essa particularidadezinha.
Mas, de uma forma geral, podemos dizer que o advérbio é uma classe gramatical considerada tradicionalmente como sendo invariável. E aí entra aquele primeiro ponto que eu falei, o advérbio enquanto modificador. O advérbio é uma palavra, faz parte, né, de uma classe de palavras que quando aparece, ela está modificando ou um verbo, olha aí que eu coloquei em destaque, ou um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio, tá certo? Então, ela é uma classe gramatical, uma classe de palavra que modifica esses outros termos da oração, né? Essas outras classes de palavras, aliás, né? Verbo é uma outra classe de palavra, adjetivo é uma outra classe de palavra, né? E outro advérbio, ó, vou voltar aqui o esqueminha, estão vendo? Verbo, adjetivo, tá certo? Pronto. Então, o advérbio, enquanto modificador, ele é modificador dessas outras classes de palavras. Tá bom? Entendeu? Tudo bem até aí? Então, acompanha comigo que eu vou mostrar alguns exemplos para que você perceba isso, né? O advérbio enquanto modificador de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Esse é o primeiro ponto da nossa aula. Olha aí essa tirinha, né, do Garfield. No primeiro quadrinho, ele diz assim: meu mundo é muito bom. No segundo quadrinho, acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Terceiro quadrinho, felizmente, John não está no meu mundo. Primeiro quadrinho, percebam essas duas palavras que aparecem na fala, né, na verdade, no pensamento, né, de Garfield. Muito bom. Meu mundo é muito bom. Então o Garfield, ele não disse apenas que o mundo dele é bom. O mundo do Garfield é muito bom. Então essa palavra muito, ela está modificando a palavra bom. Tá certo? E bom é o quê? Bom é pertence a que classe de palavra ou classe gramatical? É um adjetivo. Bom, mal, né? Bonito, feio, alto, magro. Adjetivos. Palavras que qualificam. Tá certo? Então, a palavra muito está aí modificando a palavra bom. Então, aí você já pode perceber aquela definição que eu dei, que o advérbio, ele modifica verbos, adjetivos ou outro advérbio. Aqui eu tenho um exemplo de advérbio modificando um adjetivo. Tá certo? E como vocês vão perceber lá na frente, ele está modificando, atribuindo uma circunstância. Que circunstância é essa? De intensidade. Tá? Muito, ou seja, o mundo não é apenas bom. O mundo é muito bom. Então eu intensifiquei essa qualidade de ser bom. Então aqui você já consegue perceber aqueles dois pontos da conceituação do advérbio. O advérbio, ele é um modificador e ele é um circunstancializador. Modificador porque ele vai modificar outras classes de palavras. Que outras classes são essas? Verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Atribuindo-lhes o quê? Uma circunstância, que nesse caso aqui é de intensidade. E já vou antecipar mais. Temos outras circunstâncias, além de intensidade. Temos a circunstância de negação, afirmação,
dúvida, né? Tempo, modo, lugar. São as principais, as mais conhecidas, tá certo? Então, tudo certinho até aí. Terceiro quadrinho, temos um outro advérbio presente. Qual é esse outro advérbio? A palavra não. Não está. Então, a palavra não está modificando uma outra palavra. Você que está aí, me diz, que palavra é essa que o não está modificando? A palavra está. Está é um verbo. Então, ele nega a existência. É a circunstância que ele está atribuindo aí. Nega, negação. Tá certo? Pronto. Temos aqui uma frase, né, de Adélia Prado. E a frase diz o seguinte: a vida é muito bonita. Basta um beijo e a delicada engrenagem movimenta-se. Uma necessidade cósmica nos protege. Aí eu quero chamar a atenção de você que está aí, prestando atenção, ligadinho, tentando entender o que é advérbio. Logo no comecinho, me diz qual é o advérbio e a palavra que ele está circunstancializando, que ele está modificando. Temos a palavra bonita, né? Bonita. A vida é bonita. Só que a Adélia não quis dizer apenas que a vida é bonita. Ela quis intensificar isso. Então ela colocou o quê? Ela construiu da seguinte forma: a vida é muito bonita. Então intensificou a qualidade de ser bonita da vida. Então eu tenho aí mais um exemplo de um advérbio circunstancializando um adjetivo. Está modificando ele, né? Ou seja, a vida não é apenas bonita. Então, o adjetivo bonita já está sendo modificado, mas essa modificação, qual é a circunstância? É uma circunstância de intensidade, tá? Então, é muito bonita. Percebam que eu posso retirar a palavra muito e não haver prejuízo, né? A vida é bonita. Entendeu? Só que quando o advérbio ele é colocado, ele modifica a palavra bonita e circunstancializa. Então, a intencionalidade aí foi de intensificar a qualidade de bonito, tá? Outro exemplo, de Lord Byron. Lord Byron, vocês vão estudar um pouquinho no próximo ano, na segunda série do ensino médio. E você que é segunda série, que está aí assistindo a aula, ou terceiro ano, você já viu isso, né? No caso, o Lord Byron, ele faz parte, ele influenciou uma geração de poetas românticos. Que geração é essa? A segunda geração romântica, a segunda fase, né, do romantismo na poesia. A geração ultra-romântica, ou geração mal do século, tá? Então, Lord Byron influenciou, por exemplo, Álvares de Azevedo, né? Sabemos muito pouco o que nós somos e menos ainda o que podemos ser. Aqui eu quero chamar a atenção para a expressão muito pouco. E aí fecharmos o conceito de advérbio. O advérbio, mais uma vez, é para você realmente ter uma lavagem cerebral. O advérbio, ele modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. E aqui eu tenho um exemplo de advérbio modificando outro advérbio. E Jairete? É sim. Sabemos muito pouco. Percebam, eu posso retirar a palavra muito. E como é que fica? Sabemos pouco. Só que Lord Byron, ele quis
circunstancializar, ele quis intensificar esse pouco. Então ele modificou, né? Colocou um modificador. Que modificador foi esse? Outro advérbio. Um advérbio de intensidade. Então, não apenas se sabe pouco, sabe-se, né? Muito pouco. Então, sabemos muito pouco. Então, eu intensifiquei já um outro advérbio que também é de intensidade, porque pouco é um advérbio de intensidade. Pouco, muito são até antônimos, né? Então, perceberam a construção? Então, eu aqui trouxe para você exemplos para você perceber o que é isso. Quando se afirma em tudo que é texto, né, de gramática, de livro didático, que o advérbio ele é um modificador de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. E você não se esqueça mesmo. Se você perdeu, se você está aí, não se ligou na hora, volta ao vídeo e assista a parte em que eu mostro o esqueminha com as 10 classes de palavras. Isso aí não pode sair da tua cabeça, né? O estudo gramatical, o estudo linguístico da língua portuguesa precisa ter isso como o beabá, tá certo? Você não pode se confundir nessa questão de o que é classe de palavra, o que é termo da oração. Então, para você não se perder justamente nessas explicações, porque o advérbio ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E aqui eu tenho um exemplo de advérbio modificando um outro advérbio, que é o caso de muito pouco. Não é apenas pouco, é muito pouco, tá? Então, gente, no que diz respeito à circunstância, dependendo da situação, tá? Porque tudo é dependendo do contexto, o advérbio ele pode ser classificado, né? Tem outras circunstâncias, não existem apenas essas, mas assim, pela questão do tempo, eu só vou apresentar a vocês aí essas 7, e tem mais, eu só vi isso, tem mais, tá? Tem de causa, tem de concessão, tem de finalidade, né? Tem advérbio de meio, de preço, de instrumento. E por exemplo, feriu-se com a faca. Feriu-se com a faca. Esse com a faca é uma locução adverbial de instrumento. Certo? Então, eu tenho outro exemplo. Foi ao shopping de ônibus. Esse de ônibus é uma locução adverbial de meio. De ônibus, a pé, de táxi, de avião, certo? Então, são circunstâncias. Então, não existem só essas daí, não. Essas daí são as principais, são as que geralmente aparecem. Mas eu tenho outras como essa que eu citei para vocês. Deixa eu colocar uma outra bem comum, né? De companhia. Então, foi ao cinema com o namorado, com a namorada, com o namorado, com a namorada, com o marido, né? Com o rolo. É o quê? Né? O rolo, né? Então, que esse rolo não seja aí uma segunda opção, né? Para não dar problema. Então, o que é que acontece? Temos aí uma locução adverbial de companhia. Esquisito, né? Mas é verdade. É isso aí, tá certo? Então, os advérbios, eles são, assim, palavras que estão geralmente, né, ligadas a outras palavras ou até mesmo a uma oração inteira, que é isso que você vai estudar lá no seu 3º ano e que você viu no 9º, que são as orações subordinadas adverbiais, ou seja, uma oração inteira que funciona como advérbio de uma outra oração, mas isso aí é conversa para outra aula. Aqui eu só quero que você entenda o advérbio, tá? O advérbio dentro de uma frase que faz parte de um texto,
enquanto modificador, enquanto circunstancializador, né? Ele vai modificar uma palavra e esse processo de modificação dessa palavra vai envolver uma circunstância, que pode ser uma dessas daí. Não vou cantar, tá? Porque assim, eu canto muito bem e eu não quero parar no The Voice, coisa desse tipo, então eu não vou cantar. Mas assim, é um trechinho de uma música, né? Que o nome é Talvez. Já começa com um advérbio de dúvida, né? Talvez. César MC e Lucas Carlos. Vocês com certeza devem conhecer. Eu não sei, eu estava pensando em talvez. Olha aí, o talvez, de dúvida. Também lá na frente, né, temos o não, que é de negação. A gente podia assumir, buscar um lugar por aí. Aí é o quê? É um advérbio de lugar. Eu não sei, eu estava pensando e talvez. A gente podia assumir e buscar um lugar para ficar. Numa praia, olha aí, numa praia, isso aí é uma locução adverbial de lugar. Sei lá, mas que seja longe daqui. Daqui é advérbio de lugar, tá certo? Mais um exemplo para você aí firmar, né, esse entendimento do advérbio. É muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Humildade não funciona, com certeza, né? Então, assim, gente, com certeza é uma locução adverbial de afirmação, né? Ao contrário do talvez, que é uma dúvida. Então, com certeza, certamente, né? Mais uma vez aparece no terceiro quadrinho um outro advérbio, né, que é o advérbio não. O advérbio não, ele é muito recorrente. Um outro exemplo de advérbio de afirmação é o sim, né? Sim. Então, não é de negação, sim é de afirmação. Temos aqui um exemplozinho, tá? Que, lendo o quadrinho, na verdade, eu já ajudei na resolução, né, da questão. A locução adverbial, com certeza, no segundo e no terceiro quadrinho, pode ser substituída pelo advérbio certamente, sem qualquer prejuízo de sentido. Eu posso fazer isso? É muita areia para o meu caminhão. Com certeza. Certamente. No terceiro quadrinho, certamente. Né? Não cabe? Pois é, cabe. Né? Então está correta. Segunda afirmação. A expressão com certeza exerce função de adjunto adverbial, pois está modificando o sentido de um verbo. Com certeza. É muita areia para o meu caminhão. Humildade não funciona. Ui, voltei demais. E aí? Terceira afirmação. As locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção e acrescidas de um substantivo, um advérbio ou um adjetivo. Não. Com certeza é uma locução e ela começa não com uma conjunção, mas com uma preposição. E a locução adverbial, com certeza, é classificada como locução adverbial afirmativa, foi o que eu disse a vocês. Então, a primeira está correta, a segunda está correta e a quarta está correta, a terceira está errada, porque as locuções começam sempre com uma preposição. Gente, a aula acabou. Vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro.